Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula de Autodesk Revit. Galera, é o seguinte, dando continuidade no nosso projeto, ok? Na última aula executamos o comando escada, beleza? E hoje eu vou executar o comando de corrimão e o comando de split, que na verdade aqui no português ele acabou mudando para o nome de dividir elemento, beleza? Bom, eu vou começar com o comando de dividir elemento. Por quê? No nosso projeto, ele tem uma sacada no fundo da casa. Só que, analisando o projeto, ok? Aparentemente, está faltando aqui uma estrutura de coluna e essas duas paredes aqui não ficaram legais, ok? Eu vou até implementar nessa aula o comando coluna, ok? Já para quem está precisando, já vai acabar executando o comando coluna. Bom, primeira coisa, lembrando que 3D não é lugar de se ficar trabalhando com medidas, ok? Pode trabalhar? Pode, mas não é preciso, ok? Então eu vou colocar aqui exatamente no meu nível superior, aonde está essa minha parede de sacada, ok? E aqui encontramos o quarto. Bom, primeira coisa, eu tenho dois tipos de dividir, ok, elemento, que na verdade é um elemento corte seco, sem divisão. Ele separa o material, separa a junção entre as paredes, ok? E o meu segundo item, dividir com intervalo, que na verdade é um dividir o elemento, porém é com um gap. No inglês ele vira split with gap, ok? Caso você queira fazer um muro, né, sistemas de dilatação, placas de concreto, é uma boa saída. Bom, vamos então pelo dividir elemento simples, que é sem ali gap. Primeira coisa, habilita o comando. Perceba que o seu mouse se transformou numa faca, ok? E aonde você clica, ele faz um corte. Ele traz uma cota ali, uma cota temporária, ok? Aonde eu posso digitar ou até mesmo utilizar como referência. Nesse caso, eu não preciso digitar medidas e nem ficar encontrando. Por quê? A minha parede tem que ser cortada exatamente nessa face aqui. Então, basta eu trazer o mouse e ele já vai encontrar a linha, que é a seção dessa parede que eu vou executar, com o alinhamento da face da sacada. Dou um clique, pronto, incolor, indolor, ok? Sem nenhuma dificuldade. Bom, quando eu passo o mouse agora em cima dessa parede, ele é um elemento separado. E isso permite que eu edite, que eu delete, que eu movimente, que eu faça qualquer coisa sobre esse objeto e não vá interferir na parede da casa por si só. Então, se eu deletar aqui, ó, pronto, não existe mais essa parede. Poxa, professor, mas você podia fazer com o comando trim. Sim, poderia fazer com o comando trim sem nenhum problema. Mas pela nossa didática, pelo tempo aí do curso, quanto mais comando eu passar, mais você vai aprender e talvez num outro dia você necessite do split e o item de trim não vai funcionar, ok? Então aproveitem essa didática. No meu caso da direita, pessoal, não há paredes construídas juntas, é uma parede separada, eu fiz depois do processo. Então basta eu utilizar o comando delete, ok? Sem nenhum problema. Não deu certo com split ou com trim, verifica se a parede foi criada separada, ok? Não se juntou ali, e aí você pode deletá-la sem nenhum estresse. Beleza, pessoal? Então, comando split aí para vocês. Ou dividir elemento no português. Beleza? Bom, o próximo comando aí de hoje vai ser o item de coluna, ok? Dentro então da nossa aba arquitetura, eu vou encontrar aqui, ó, coluna, porém existem dois tipos, pilar estrutural, aonde você pode colocar uma carga vertical em cima da estrutura, normalmente com viga I, ok, viga U, treliças e assim por diante. E eu tenho o processo de coluna arquitetura. Bom, ele vai inserir uma coluna, porém ele não vai se preocupar tanto com esse processo de carga, ok? Ele vai ser como se fosse uma coluna de concreto, sem alma ou com alma, uma coluna de madeira, uma coluna estilo Corinthians, uma coluna grego, uma coluna, enfim. Vai ser mais estilo do que propriamente dito estrutural, beleza? Quando eu clico dentro de coluna arquitetura, a minha propriedade lateral mudou. Colocou aqui, ó, M coluna retangular. E eu tenho aqui, ó, somente 3 tipos de colunas.
Se eu necessitar colocar outro estilo de coluna, por exemplo, eu vou clicar em editar tipo. Ele vai trazer as propriedades relacionadas a essa coluna que eu estou trabalhando. Se eu necessitar duplicar essa coluna, o que eu faço? Clico no botão duplicar, altero esse nome para a medida que eu necessito e depois eu venho aqui e altero as dimensões, ok? Eu vou fazer isso, mas eu vou mostrar um segundo método caso não seja o estilo correto, ok? Confirmo com OK, depois de criado, eu utilizo assim a minha estrutura. Para quem vai utilizar aí algo da internet, fazendo download ou até mesmo da biblioteca do próprio Revit, quando você abre o comando, ele vem aqui na aba modificar, colocar coluna, uma aba carregar família. Dando então um clique em carregar família, ele vai trazer a pasta de busca, ok? Bom, dentro do Revit ele tem aqui a pasta Brasil, aonde eu trabalho lá com várias famílias, vários processos já prontos. Caso você faça um download, encontre a pasta onde você fez o download, que está salva dentro aí do seu computador e localize o item que deseja, ok? Eu tenho uma pasta aqui, pessoal, chamada colunas, ok? Você vai selecionar o estilo que vai te agradar aí, ok? Eu vou colocar aqui, talvez, um estilo um pouco mais tranquilo, ok? Eu vou trabalhar com esse aqui, ó, pilastra 1. Feito, então, a seleção, clico no meu item abrir, ok? Ele vai carregar essa coluna dentro agora do meu Revit. E aqui, ó, eu posso ainda editar tipo. Por quê? Ele está trazendo algumas dimensões em relação ao que eu fiz o download. Então aqui ele tem espessura de 0,20 por 0,76, eu posso alterar isso. E ele está como stone, granito, ok? Feito isso, eu vou e aplico em cima da minha casa. Se você quiser utilizar então do que está lá, coluna arquitetura, ok? Seleciono um padrão, eu vou pegar o 457, vou editar tipo e vou duplicar. Vou colocar aqui coluna 0,30 por 0,30. Show de bola. Alterei o nome. Preciso alterar as dimensões? Sim, porque o nome é somente organização. Então, profundidade 0,30 e largura 0,30. Confirmo com OK. E essa coluna agora vai vir dentro aqui da minha fachada, ok? Professor, está desalinhado. Eu sei. Não precisa se preocupar. Por quê? Dentro do item modificar, eu tenho o comando alinhar. Nós já utilizamos, vamos cansar de utilizar e esse comando é mais do que primordial. Clico na referência correta e clico no componente. Clico na referência correta e clico no componente. Clico na referência correta e assim você vai repetindo todo o processo. Bom, uma coisa que passou batido é em relação à altura. Quando você clica aqui então na sua estrutura, percebam que nas propriedades ele tem nível superior. Até qual nível essa coluna vai subir? Bom, eu vou fazer essa alteração direto no 3D, ó, porque fica muito mais fácil de você entender. Percebam que essa coluna, ela está ligada aqui à minha laje, ok? Sendo assim, ela está sobrepondo o material e não está legal isso aqui. Se você vier aqui, ó, em cima de propriedades, deslocamento, eu tenho um deslocamento tanto superior ou um deslocamento inferior. Primeiro, o deslocamento inferior é em relação à base. Olhem só aqui no piso. Se eu colocar aqui 1 metro, ok, e aplicar, ele vai sair 1 metro do chão. Se eu deixar 0 novamente, ele vai descer. E se eu colocar deslocamento de 1 metro superior, ele vai deslocar 1 metro para cima da minha laje. Então, necessitando aí alterar o processo, você acaba aqui deixando zerado. Caso você queira atachar ou até mesmo vincular isso a alguma estrutura, você pode clicar na coluna e colocar aqui, ó, anexar topo base. Quando você clica na laje e clica na coluna, ela já ficou acertada. Você pode aumentar a sua laje, subir o seu nível, que a sua coluna sempre estará relacionada a ela. Clico novamente na segunda coluna, anexar topo base, que é onde ele vai finalizar, e clico na laje novamente. Pronto, assim a sua coluna não fica fora. Tem gente que costuma trabalhar com medidas negativas, clicando na coluna, colocando menos 15 aqui, deslocamento direto.
Tudo bem, mas aqui com anexar topo base, ele já fica travado, já fica vinculado, ok? Próximo comando aí é o comando corrimão, ok? Já aproveitando essa própria sacada aqui, ó, desse meu item de quarto, né? Eu já vou executar a sacada que faz aqui o contorno. Primeira coisa, eu preciso colocar exatamente no nível aonde eu vou desenhar a sacada, que no caso é o nível superior. Beleza? O comando sacada ou corrimão, guarda-corpo, está aqui dentro do processo de circulação. Guarda-corpo, ele tem aqui caminho do croquis ou inserir no hospedeiro. Para esse nosso caso, caminho do croquis já é mais do que o suficiente. Já o inserir no hospedeiro, ele acaba que você tendo que colocar em rampas, escadas, itens que estão com inclinação, ok? Então eu dou um clique em cima desenho do croquis, a janela aqui, ó, desenhar já foi habilitada. E aqui eu tenho as ferramentas linha, retângulo, eu tenho meu polígono inscrito, ok? E assim vários. Uma coisa que eu tenho que lembrar é que o corrimão, ou assim guarda-corpo se dizendo, ele tem uma estrutura metálica, ok? Ou de madeira, e a referência que eu vou desenhar é o centro dela. Então se é, por exemplo, um metalon de 100, eu faço uma linha com a face aqui dessa minha sacada, vai ficar com 50 milímetros para fora e 50 milímetros para dentro. Então eu preciso literalmente fazer uma separação, uma distância entre essa minha sacada, ok? Caso você queira trabalhar com uma distância e não ter que desenhar, faça aqui, ó, como pick lines, ok? Clico nessa minha opção e eu coloco um deslocamento. Eu vou colocar aqui, ó, 10 centímetros para dentro ou para fora. Eu vou colocar aqui para dentro da minha casa, ok? Nesse caso, o nosso corrimão tem uma delimitação que é a própria coluna. Então não é correto fazer internamente, ok? O que eu indico é fazer um split ou cortar, ok? Exatamente na face da coluna e deletar as duas linhas que sobraram. Perfeito? Posso desenhar as outras linhas? Nesse caso não. Você vai ter que desenhar corrimão por corrimão, ok? Ou caso seja um corrimão em U aqui, ele não pode ter separação, tem que ser uma linha única para ele conseguir construir o processo. Feito isso, eu posso trocar o estilo desse meu guarda-corpo. Aonde? Dentro aqui do meu campo de propriedades. O Revit normalmente, quando você instala, vem 3 opções: 900, 900 mm tubulação e 1100. Bom, eu não sei quais são esses, nunca vi a criação, vou mostrar uma a uma agora no 3D. Para finalizar o comando, basta clicar em concluir o modo de edição, ok? E quando eu vou no meu 3D, olha só, eu consigo já enxergar esse meu corrimão. Percebam que pela distância que eu dei, ele respeitou aqui a sacada, né, o beiral aqui da minha casa. E agora vamos para os estilos, né? Daqui tá parecendo um berço, na verdade, um corrimão. Eu acho muito feio esse corrimão. Eu vou clicar em cima dele, não tem problema ser o 3D. E aqui no campo de propriedades, eu vou pôr aqui ó, 900 milímetros. Ele fez o mesmo estilo, só que mais baixo. O segundo estilo, 900 milímetros tubulação. Ele faz um fechamento com gradil, é um pouco mais bonito, ok? E o último ele vai voltar para o 1100, ok? Como que eu faço para trabalhar com outros tipos de corrimão dentro do meu projeto? Primeiro, eu tenho aqui no meu computador um arquivo chamado Railings, que eu baixei da internet, ok? Utilizo nos meus treinamentos, passo isso para os meus alunos e dentro desse arquivo tem diversos modelos, ok, de corrimão. Então o que eu faço? Dou um clique em cima desse arquivo, lembrando, deixarei aí para download, para vocês fazerem o download aí sem nenhum problema. Carrego aqui dentro do Revit e ele vai abrir um segundo arquivo, ok? Ele está falando assim, ó, o processo é um pouco lento, tal, espere um processo, seja paciente, uma vez que o processo seja concluído, arquivo salvo, queda de velocidade, blá, blá, blá. Enfim, só esperar um pouquinho, beleza? Pronto, pessoal, aqui dentro tem vários estilos de corrimão, ok? Ele chama de guarda-corpo, vou tentar utilizar guarda-corpo, ok? Para memorizar esse nome. Então aqui, ó, dando um zoom, tem lá estilo residencial, estilo de aço, né, 900 milímetros, 1100 modelo de aço com cruz, né, com cruzado, comercial glass, ok? Aqui tem até um corrimão na parte interna, dependendo da situação, ok?
Tem aqui alguns painéis de vidro. Enfim, você vai utilizar aí conforme a sua necessidade. Eu vou copiar um estilo aqui só para a gente forçar o processo de cópia. Eu vou pegar esse aqui de madeira. É de escada, ok? É um estilo mais aí escada. Só que eu vou fazer agora para a parte de sacada. O que eu faço? Eu clico em cima desse estilo de corrimão, Ctrl C, beleza? Vou segurar o Ctrl e apertar o Tab, somente mudar de arquivo. E dentro aqui do meu 3D eu vou apertar o Ctrl V. Ah, professor, mas não dava para fazer o carregamento lá de carregar família? Esse arquivo que eu estou passando e download para vocês, ele é um pouco mais extenso. Então tem vários estilos. Eu prefiro escolher Ctrl C, Ctrl V. Lembrando que é o processo correto, carregar família quando tem somente um arquivo. Isso aqui é como se fosse aí um mostruário, beleza? Eu posso fechar esse arquivo, volto para o meu 3D. Quando eu faço Ctrl V aqui, o corrimão pode ficar em qualquer ponto, em qualquer estrutura, não se preocupa. Por quê? Eu só queria roubar a propriedade dele. Então eu até posso deletar esse corrimão daqui, ó. Pimba, já foi pro brejo. E agora, onde que esse estilo de corrimão se encontra? Clicando no corrimão da sacada novamente, você vai encontrar ele aqui, ó, Residencial Timber. Quando eu clico, ele já passou para o meu processo. Percebam que quando eu trago esse tipo de corrimão, ele sofreu um problema. Ele passou aqui para baixo, na verdade ele deslocou, né, para minha laje, e a madeira de base acabou entrando dentro da estrutura. Então para isso você precisa literalmente deslocar a referência de corrimão, ok? E redesenhar novamente. Preciso deletar? Não, basta clicar em cima do corrimão e clicar aqui em cima, editar caminho, que ele vai percorrer de novo aquele processo 2D. Eu já tenho um estilo aqui de guarda-corpo ou corrimão, que eu já fiz o download, ok? Eu gosto de utilizar ele bastante nos projetos, que é o Handrail, que é o seguinte. Deixa eu clicar de novo no corrimão, clico aqui nas propriedades e tem aqui, ó, Handrail Glass Panel. É um corrimão que eu acho bem bonito, eu acho melhor do que aquele corrimão lá que aparece um berço, ok? Então o processo é esse, pessoal. Olha só, eu vou simular um erro aqui, aonde eu vou tentar fazer os dois corrimãos aqui de uma única só vez, ok? Então eu vou clicar numa linha aqui, faço a segunda linha, tô fazendo aleatório, tá, pessoal? Quando eu finalizo aqui o meu processo, eu já vou até encerrar ele aqui, ó, encerrar o esboço, ele me dá um alerta. A linha do guarda-corpo precisa ser um croquis único, conectado, por isso que eu avisei. Façam um de cada vez quando está separado e se estiver unido não tem nenhum problema, ok? Então eu saio do desenho e eu vou descartar esse guarda-corpo, ok? E eu vou deixar o seguinte, eu vou deixar o processo aqui incompleto. Por que incompleto, professor? Porque eu vou deixar para download esse arquivo para vocês terminarem um corrimão. Aí vai ficar muito mais fácil para vocês entenderem como que se executa. Uma dica, galera, de tarefa aí para casa para quem quiser praticar. Deixa eu tirar aqui alguns componentes para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Olha só, tirei a laje e o telhado. Dentro do processo de escada, nós temos lá o corrimão, ok? E ainda ficou faltando um pedaço aqui, ó, porque se a pessoa acessar a escada, ela vaza aqui, ó, ela tipo literalmente cai. Então tá faltando um pedaço de corrimão aqui, galera. Vocês têm que desenhar literalmente o corrimão. Ah, professor, mas dá para trocar o estilo de corrimão da escada pronta? Dá, ó. Não cliquem na escada, cliquem somente no corrimão e alterem aqui, ó, Handrail Glass, ó. Já alterou seu estilo de corrimão para um painel de vidro, ok? Ficando aí mais estiloso, mais bonito, conforme a sua necessidade. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Aula de hoje, expliquei bastante coisa. Eu sei que foi uma aula bem rápida aí em relação aos comandos, porque na verdade a gente começou a entrar num processo acumulativo. Se eu não executar um, eu acabo não executando o outro, eu preciso entender como que é o meu processo de Revit, ok? Então a dica é o seguinte, pessoal. Primeira coisa, façam os cortes nas paredes, façam a inserção de colunas, até mesmo na garagem, porque está faltando coluna na garagem. O processo é o mesmo. Eu expliquei como fazer o deslocamento tanto para cima e para baixo, ok? E depois aplique o corrimão. Lembrando, o link para download estará na descrição do vídeo, ok?
baixe o arquivo e faça aí a lição de casa. Galera, gostou do vídeo? Tá curtindo aí o nosso curso de Revit pelo YouTube? Deixa o gostei, compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário, divulgue isso aí para quem está precisando, ok? Para ajudar a divulgar cada vez mais e mais o nosso trabalho, ok? Quero deixar o meu forte abraço, muito obrigado a todos e fui!